Olá, sejam muito bem-vindos, homens, a mais um episódio do podcast Homens, ou OMA. Hoje é um episódio muito especial, até por isso o nosso anfitrião, Márcio, ele está hoje do lado inverso da mesa, porque ele vai falar sobre uma vivência que ele vem realizando nos últimos dias e também de um produto que ele lançou, que é sobre masturbação consciente. Olá, Márcio. Sim, tudo bem? Tudo ótimo. Posso falar um pouquinho de mim? Por favor. Então, vou me apresentar. Eu sou o Márcio, sou terapeuta neurolinguístico. O que é um terapeuta neurolinguístico? É o terapeuta que vai cuidar das programações neurolinguísticas. Então, nós, desde criança, a gente começou a construir programações aqui no cérebro e muitas coisas não servem mais hoje para a gente, então a gente reprograma, né? Essa é a minha função, só que eu trabalho com 3 pilares, com o público masculino, mas eu trabalho a sexualidade, o corpo e a mente. Bacana. Bom, eu também vou me apresentar, eu sou o Pedro, eu trabalho no marketing à frente desse projeto que é o Instituto OMA. Estou há pouco mais de 2 meses aí aprendendo muito também e ajudando o Márcio no que é possível. E até por isso hoje eu estou aqui apresentando esse episódio para que o Márcio possa falar sobre essa vivência, sobre a masturbação consciente, que é algo, eu acredito, ainda novo, pouco difundido e que traz, sem dúvida nenhuma, muitos benefícios. Sim. E eu queria já começar fazendo uma pergunta relacionada a prazer, porque a gente sabe que muitas pessoas elas relacionam qualquer atividade sexual somente ao prazer, e você sempre fala que acaba que isso transcende, né? E a masturbação, e especialmente a masturbação consciente, eu imagino, ela está muito ligada a autocuidado, autoconhecimento. O que você pode dizer a respeito disso? Sim. Por que eu escolhi a masturbação consciente, né? Porque é uma prática que acredito, e isso é comprovado com pesquisas, que a maioria dos homens fazem, né? Mas de uma forma que eu diria não saudável. Por quê? Porque é como se fosse um prazer imediato, um alívio. E aí eu venho trazer a masturbação consciente como um autoconhecimento, conhecer seu corpo e conhecer sua mente também, né, para usar essa energia de uma forma consciente e saudável. Então, como que funciona o prazer que você está falando? Então, nós temos, hoje a gente é comprovado cientificamente que nós somos energia, e essa energia, ela chama energia sexual, e é a mesma energia que a gente usa para trabalhar, para fazer sexo, para se relacionar, para estar lá com a família, com a esposa, com o marido. Então, é a mesma energia que a gente usa para todas as áreas da vida. E como eu sei se eu estou usando essa energia positivamente ou negativamente, se eu estou jogando fora ou se eu estou usando dessa forma de trazer prazer para todas as áreas da vida? É observando o seu dia a dia. Então, como está seu trabalho? Você está com prazer no seu trabalho ou seu trabalho não está sendo prazeroso? Como está sendo o seu relacionamento com a esposa, com os filhos ou com a família? Está sem prazer? Como anda seu dia a dia? É um dia assim, sem prazer? Porque quando esse dia a dia ele vai perdendo esse prazer, o que a gente faz? A gente corre lá na masturbação, que a gente aprendeu desde adolescente, como uma busca de prazer imediato. E aí, o que a gente faz com esse prazer? A gente estimula lá, é como um espirro, a gente espirra, joga fora essa energia, alivia e acabou. Então, é pegar toda essa energia potente que a gente tem, que é a sexual, e jogar fora. Como que eu sei que eu joguei fora? Quando eu termino de me masturbar, eu me sinto assim, cansado, ou com sono leve, ou com sentimentos assim, nossa, eu não deveria ter feito isso, estou perdendo tempo aqui, deveria estar fazendo aquilo. Então isso é jogar fora. E como é o positivo? O positivo é saber usar essa energia, que quando você termina de se masturbar, você sai com alegria, com felicidade, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, e aí isso é usar saudavelmente a energia. E a masturbação consciente vai fazer você se masturbar, mas usar essa energia para
para o seu prazer, para o prazer em todas as áreas da sua vida. Ah, legal. Isso que você falou é algo que eu acredito que seja muito comum mesmo entre os homens, que é relacionar a masturbação ao esgotamento, ao alívio, como você falou exatamente, jogar a energia fora. E a minha dúvida como você falou, isso não está restrito só ao sexo, é meio que um reflexo de como está sendo a sua vida. Então, você diria que a masturbação consciente, ela consegue fazer, assim, mudar essa lógica? Através dela, você conseguir, então, melhorar outros aspectos sociais, do trabalho, enfim? Sim, porque quando você se masturba consciente, o que é consciente? Você está presente naquilo que você está fazendo. Não é assim, você está se masturbando e buscando imagens ou alguma coisa que te excita. Mas você está se masturbando e presente nas sensações, nas emoções que você está tendo naquele momento. Então, quando eu me toco numa masturbação consciente e eu tenho sensação ou sentimentos assim, nossa, que coisa tonta fazer isso, nossa, ou eu tenho vergonha de me tocar, eu não consigo fazer isso, não me sinto bem me tocando. Então, o que é isso? Lá nas outras áreas da vida, a gente pode pegar vergonha. Então, você é uma pessoa que tem vergonha no sexo, ou vergonha de se soltar, ou vergonha de falar para sua parceira que você tem essa fantasia sexual. E então você fica segurando, até lá no trabalho também, você é aquela pessoa vergonhosa que você tem vontade de dar alguma ideia, alguma coisa, mas você tem vergonha de chegar lá e falar para a pessoa. E quando você se masturba com essa consciência, você está trabalhando todas essas sensações e todos esses sentimentos, que vai te ajudar em qualquer área da vida. Porque Pedro, você é o Pedro em qualquer lugar da sua vida. Se você é diferente em algum lugar, você está mentindo. Ou você está sendo daquele jeito para agradar alguém, ou para ser valorizado, ou para não ser rejeitado. Mas o Pedro é o Pedro em qualquer lugar da vida dele. Isso mostra que a masturbação consciente é muito mais do que só técnicas. Então, precisa realmente ter um trabalho aprofundado de preparação, de entendimento. E é por isso que, então, que você vem fazendo esse trabalho aí profundo, falando sobre esse tema, falando sobre as técnicas. Sim, porque como você disse do prazer, a maioria dos homens acreditam que eles que dão prazer para a mulher ou para o parceiro, eles que fazem o outro gozar ou ir para as nuvens, sei lá eu o quê. Mas não, o prazer é de cada um. Eu sou dono do meu prazer, a minha mulher é dona do prazer dela. Então, nós estamos juntos, né? Cada um de nós estamos lá com o outro. Então, um excita o outro. Eu excito a minha esposa, ela me excita aí, beijando, abraçando, fazendo cada um o que gosta. E a gente se excita um ao outro, mas o prazer não. O prazer ela cuida do dela, eu cuido do meu, porque eu sou dono do meu prazer. Se eu não quero receber prazer de ninguém, eu não vou receber. E quando eu começo a usar imagens de outras pessoas transando ou vendo o corpo de outras pessoas, isso é delegar o meu prazer, a minha excitação para aquilo. Então eu preciso daquilo para eu ter prazer. E aí o prazer não é meu, está no externo. Eu quero abordar até mais para frente essa questão, mas agora eu queria falar de um outro problema que eu acredito que a masturbação consciente pode ajudar a resolver, que é ejaculação precoce. Até na sua última live, que teve esse tema, que inclusive está disponível agora também aqui no YouTube, muitas pessoas perguntaram sobre ejaculação precoce, sobre como que esse autoconhecimento que a masturbação consciente proporciona pode ajudar a combater essa disfunção. Então, falando em ejaculação precoce, o que acontece? Eu vou falar algumas coisas aqui, mas cada indivíduo é um indivíduo, tá? Certo. Então, desde a adolescência, a gente tem alguns tabus no sentido que masturbação é feio, é errado, e a gente acaba se escondendo em algum lugar para se masturbar, fazendo rápido lá no cantinho, e tudo isso a gente vai ensinando a mente que é algo errado, que tem que ser rápido, que tem que ser escondido, e aí quando a gente vai para um sexo
real, né? O que a gente tem que fazer? Ser rapidinho, porque é feio, porque é escondido, e a gente acaba ejaculando rápido. Porque também a gente ensinou dessa forma, né, para nossa mente. E a masturbação consciente, ela vai trazer consciência para você. Então, você vai se manipulando, você vai sentindo, né, as sensações. Então, você vai tendo controle. Se eu estou ficando muito excitado, que movimento que eu tenho que fazer para diminuir um pouco essa excitação, para eu ir controlando esse tempo de ejacular. Né? É trazendo essa consciência, esse entendimento do corpo, como o meu corpo funciona, e aí, porque na hora do sexo real eu tenho controle, eu sei o que me excita, o que não me excita, porque eu estou me conhecendo. Então, a masturbação consciente, basicamente, é uma forma de reprogramação mental, Sim, física. é a PNL, a Programação Neurolinguística. Sim. Muito bom. Agora eu queria falar sobre NoFap. Eu confesso que eu não conhecia muito esse movimento, eu via assim, mais coisas relacionadas a memes e piadas de rede social, e depois que eu comecei a trabalhar com você, eu fui tentar me aprofundar mais sobre esse tema e vi que é um movimento um pouco mais sério, que prega a restrição, né, da masturbação como uma forma de superar alguns vícios, principalmente o vício em pornografia, que é algo que eu sei que a masturbação consciente também ajuda, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas a visão que eu tenho do NoFap é que é uma proposta um pouco... É bem pouco empática mesmo, né? Porque, como eu falei, ela prega que você resolva um problema, talvez criando outro, né? E eu queria que você traçasse um paralelo entre a masturbação consciente e o NoFap, se são propostas que se complementam. Como que você pode falar sobre isso? Eu, Márcio, né, terapeuta corporal, sexual, eu sou a favor do objetivo do NoFap. O que é o NoFap? É não FAP, que é masturbação, né? Que é uma gíria inglesa. Não se masturbar. Não se masturbar por 30 dias. Esse é o movimento. Então, o objetivo, que é curar, né, o vício em pornografia, isso para mim é positivo, porque eu também faço isso com a masturbação consciente. Mas ficar sem se masturbar, isso é o oposto do que eu ensino. Por quê? Porque a pessoa pode até conseguir ficar 30 dias sem se masturbar, mas uma hora ou outra ela vai voltar a se masturbar. Porque isso é trabalhar com a energia de vida dela. Não se masturbar é não viver, é morrer. Então, é fazer saudavelmente. Então, eu coloco que a gente precisa se masturbar, porque se eu seguro essa energia sexual dentro de mim, é como uma panela de pressão. Uma hora ou outra vai explodir, de alguma forma. Ou de agressão física, eu vou lá bater, ou de raiva, ou de alguma forma, essa energia ela tem que sair de dentro da gente. E por que não se masturbando, que é uma coisa prazerosa, né? Mais saudavelmente. Então, eu sou a favor de se masturbar, mais saudavelmente. Certo. Eu acredito que... eu posso até falar por experiência própria que muita gente acredita que a masturbação também é uma forma de você durar mais tempo na relação sexual. Até nessa live que eu comentei agora há pouco, você até aborda essa questão, né, sobre o tempo médio da duração de uma relação sexual. A masturbação, de forma consciente, ela pode ser feita assim como uma preliminar do sexo mesmo. É possível envolver a parceira nisso, até porque quando a gente fala de masturbação, tem muito isso, né? Como você falou, é uma prática que gera vergonha, que as pessoas fazem de forma escondida e que muitas vezes a parceira ou parceiro não vê com bons olhos, né? Como que um homem pode usar a masturbação consciente para tratar esse tema com mais transparência e naturalidade aí com os parceiros? Tem tudo a ver a masturbação com o relacionamento, eu falo, com o sexo real, né? Quando você está com outra pessoa. Porque na masturbação você está lá sozinho ensinando a sua mente.
E depois você vai para prática também com outra pessoa. Como que acontece? Como que acontece? Vou dar um exemplo. Nós treinamos, né, desde a adolescência, esse movimento, né, a maioria dos homens fazem isso, com algo que a gente traz aqui na cabeça, que isso é prazer. E aí, quando a gente vai para o sexo real, eu tenho que fazer o mesmo movimento para o meu cérebro entender que isso é prazer. Porque senão, quando ele não entende que isso é prazer, eu perco a ereção. E dependendo do tamanho, né, desse não entendimento, eu perco até a vontade de estar com outra pessoa. Aqui eu faço uma pressão. Aqui, tanto na vagina quanto no ânus, eu não tenho a mesma pressão da minha mão. E outra, aqui pode estar lubrificado, ou pode estar úmido, pode estar dilatado, dependendo da excitação. E o meu cérebro não entende que isso é prazer. E aí isso vai trazendo as disfunções sexuais. Então eu falo assim, que a gente aprendeu, né, a gente ensinou nossa mente que isso é andar de bicicleta. Então minha mente nunca vai deixar de aprender a andar de bicicleta, porque isso ela já aprendeu. O que eu estou fazendo agora? Eu estou ensinando a minha mente a andar de patinete, a andar de patins, a andar de outras coisas, porque independente do que eu vou usar no sexo real, eu sei fazer. Eu já ensinei minha mente e ela sabe andar daquilo lá, né? Então, com certeza, tudo que eu ensino na masturbação consciente, no sexo real, vai ser correspondido, né? E quando a gente traz o parceiro ou a parceira, o que acontece? Quando eu me autoconheço, quando eu trabalho essas sensações e essas emoções, e eu vou tirando essa casca de mim, a vergonha, os meus tabus, o que acontece? Eu curo em mim, e aí depois com a parceira, eu consigo levar isso mais saudavelmente para ela também. Tanto para ela entender a importância da masturbação, quanto para ela se masturbar também. E até para a gente se masturbar junto. Por que não? Bacana. Gostei da analogia que você fez sobre essas novas possibilidades. Eu queria até usar isso como gancho. Como você disse, a masturbação tradicional, digamos, né, a mais comum é essa que é pautada em repetição de movimentos e tudo mais. Eu sei que muita gente tem dúvida com relação a prejuízos que a masturbação pode trazer, e aí eu queria perguntar especificamente sobre isso, se existe algum, até mesmo usando um gancho, que foi uma pergunta de um seguidor seu, que perguntou se a masturbação ela pode prejudicar os vasos sanguíneos e causar varicocele. Eu queria até estender um pouco essa pergunta, se quando feita em excesso ou de forma errada, se ela pode trazer outros problemas. Uhum. O que é varicocele? Varicocele é o seguinte, aqui no saco nós temos várias veias, né, e artérias. E quando não há o retorno do fluxo sanguíneo, quando as artérias e essas veias, elas impedem o fluxo, o que acontece? As veias vão inchando, como varizes na perna, é a mesma coisa, só que aqui chama varicocele. E aí a circulação, ela fica, não fica adequada. E como o pênis precisa de sangue para ficar ereto, então isso pode prejudicar também até na ereção, mas também prejudica na produção, né, e na reprodução. Como que eu posso dizer? Quando você quer ter filho, né, e muitas vezes isso bloqueia você ter filho. Então, quem tem varicocele tem que cuidar disso também. E quanto a prejudicar, eu acredito que a masturbação ela não prejudica, a não ser que você machuque muito o pênis. Quem usa bomba peniana, por exemplo, o que acontece? A gente coloca a bomba e a gente vai puxando o pênis, né, com a pressão, com a bomba. E aí sim, nesse puxar eu posso arrebentar algumas artérias, alguma veia e prejudicar sim até depois na ereção. Então, eu não sei o movimento que você faz com o seu pênis, mas se for nesse sentido igual uma bomba peniana, pode sim prejudicar.
Principalmente também na sensibilidade. Quem fica fazendo muito a seco, você vai perdendo a sensibilidade do pênis. Interessante. Até pegando isso como gancho, teve um outro seguidor que fez uma pergunta que está relacionada. Ele disse que sente muita dor no canal da uretra por até mais de 1 hora depois da masturbação, mesmo ele usando lubrificante. Tem a ver com isso que você falou? Eu acredito que pressão, não. Cada caso é um caso. Então, dor está querendo dizer assim, olha, presta atenção porque tem algo errado. Então, a dor, ela é um alerta para você prestar atenção. Então, se você está sentindo dor na uretra, você tem que procurar um urologista e ver o que está acontecendo, né? Aí, cada corpo responde de alguma forma. Porque tem N possibilidades de estar acontecendo algo aí dentro desse caminho. Mas eu acredito que, além dessa subjetividade aí que você pontuou, eu acredito que só o fato de descobrir novas possibilidades, acho que já ajuda bastante, né? Sim. Agora eu queria trazer um assunto que até não está na pauta, mas que me ocorreu agora. Quando a gente estava falando um pouco antes sobre canalizar a energia e não necessariamente expulsar ela do corpo. Teve um jogador famoso nos anos 70, 80, eu acho, que se chamava Dada Maravilha, que ele deu uma entrevista uma vez onde ele disse que o segredo para a performance dele era de que antes do jogo ele se masturbava. Eu acho que tem até um folclore muito nisso, mas eu queria que você falasse, talvez seria ele um precursor da masturbação consciente, alguém que sabia usar isso a seu favor para melhorar a sua performance no campo. O que você acha? Sim, interessante, porque talvez ele sabia o que fazer, mas ele não sabia o que ele estava fazendo, né? Porque esse negócio de energia, que nós somos energia, isso é bem recente, né? Que descobrimos que se a gente dividir nossas partes aqui do corpo, células, átomos, e for quebrando essas partículas, a gente libera energia e que somos energia. Então, isso é muito recente. Mas o que ele fazia, sim, era uma masturbação consciente. É saber usar a energia sexual dele para o jogo, né? Legal. E agora, falando dessa vivência que você realizou agora, você apresentou essa proposta para centenas de homens. Me fala um pouco como que foi essa experiência, qual que foi a reação deles assim durante essas aulas, se tiveram dúvidas aí frequentes. Foi bacana. Está sendo, né? Está terminando a semana. Como que é essa vivência? Os homens entram nessa aula, né? Nesse chat comigo, e nós vamos conversando. Eu faço uma parte teórica, onde eu falo de tudo isso que a gente está conversando, um pouquinho das disfunções sexuais, falo dessa energia sexual, que ela é importante para a nossa vida, falo um pouquinho da anatomia do pênis, né, de sentir sensibilidade ou não, de ter pele, não ter pele, que ainda as pessoas confundem, os homens confundem isso daí. Então, eu trago uma parte teórica para os homens e depois uma parte prática. Na parte prática, eu vou ensinar os movimentos, né, da masturbação consciente, alguns, e muito essa questão de trazer a consciência para aquilo que eles estão fazendo. Sempre respirar, sempre relaxar o corpo, porque é isso que vai trazer a ereção, né? E conhecer o corpo, sentir o corpo, o autotoque, o autoconhecimento. E depois, mais no final, eu trago esse produto, né? Esse curso online, onde está gravado todos esses movimentos e muito mais coisas, tudo isso que a gente está falando mais profundamente. E aí eu abro para todo mundo falar o que sentiu, o que não sentiu, o que gostou, o que não gostou. E aí o bonito, o lindo é que as pessoas vão trazendo as suas dificuldades. Então cada um vai relatando a sua vida, né, desde a adolescência ou algum fato que aconteceu. E isso é igual para o outro. Então, o que eu trago para eles e a gente vê que todos nós homens, não importa a idade, jovem ou mais idoso, em algum momento da nossa vida nós vamos passar por alguma dificuldade sexual, em algum momento.
E aí tá todo mundo lá se dando, se autoconhecendo, principalmente os homens que têm um tabu assim de falar sobre esse assunto, né, com outro homem. Então é muito lindo, muito legal. Exato, como eu disse um pouco antes, né, muito além das técnicas, é toda uma preparação para o seu corpo, a sua mente, entender esse processo, absorver e extrair o máximo disso tudo, né? Porque é bacana que como lá tem 40, 50 homens, e aí eles começam a ver, poxa, eu sou normal, porque todo mundo tem aqui uma dificuldade ou está querendo se melhorar, né? Não é só cuidar das dificuldades, mas eu estou bem, mas eu quero ser melhor. Então, nesse ponto também. E aí você olha um monte de homem lá e fala, nossa, eu sou normal, né? Porque no bate-papo dos homens é sempre querer aumentar, né? Sempre cada um conta um ponto, né? Ninguém fala das suas fraquezas, fala das suas potências. E lá não, lá está todo mundo falando das suas fraquezas. Certo. E além do conteúdo do curso, você também disponibiliza um acompanhamento depois pessoal por 6 meses? Quanto tempo? Isso. Quem adquirir esse curso, né, vai ter acesso durante 1 ano. E essas pessoas que participaram comigo, elas têm um acesso direto no meu WhatsApp para tirar dúvidas, para buscar coisas que são mais individuais, né? Durante esse período de 1 ano? Isso. Ah, muito Sim. bom, bacana. Além disso, você também aborda, eu imagino, o pompoarismo. É uma prática que aí, nesse caso, sim, é complementar. O que une a masturbação consciente e o pompoarismo? Como que essa junção ela pode melhorar a vida, tanto sexual quanto como um todo, dos homens que praticam? Nesse curso também tem todos os vídeos, né, da técnica do pompoarismo masculino. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é da masturbação consciente. A gente está falando dos benefícios, né, e o que é a masturbação consciente. E o pompoarismo masculino é um trabalho também, como um exercício, que a gente trabalha esses 3 músculos que a gente tem aqui do saco até o ânus. Então, nós temos 3 músculos aqui do nosso assoalho pélvico, que uma das funções dele é a sustentação do pênis, porque o pênis ele é um músculo, mas nós não temos domínio dele. Ele enche de sangue, fica ereto. Ele perde o sangue, perde a ereção. Então, como esse músculo sustenta o pênis, é como eu vou na academia e treino. Eu vou ganhar força no músculo e as artérias e as veias vão ficar mais dilatadas. Vai melhorar a circulação sanguínea. E a mesma coisa aqui, eu vou ter mais força para segurar o pênis, vou ter mais força para controlar a ejaculação, porque a gente sabe que quando a gente vai ejacular, a gente contrai um músculo, e é desse músculo que eu estou falando. E como melhora a circulação, facilita a encher o pênis de sangue para ele ficar ereto. Então, isso é complementar, sim. Então, deixa eu ver se eu entendi o curso, além das técnicas da masturbação consciente, toda essa introdução, então ele também traz exercícios práticos de pompoarismo? Sim, toda a técnica de pompoarismo, inclusive técnicas de respiração também. Ah, legal. Para quem tem ansiedade, né, que vai chegar na hora do sexo e fica pensando assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou trazer prazer para o outro ou não? E tudo isso traz a ansiedade e a gente contrai o corpo, acelera a circulação, e isso prejudica na ereção. Então, são técnicas de respiração para a gente cuidar da ansiedade, do estresse. Esse curso está imperdível, com certeza. Sim. De homens para homens, é esse isso, o nome? De homens para homem e masturbação consciente. Legal. Então, dá para ver que essas técnicas elas abrangem realmente todos esses problemas, né? Esses que são mais comuns entre os homens, desde as disfunções, a ansiedade, né, a performance sexual e também questões já mais abrangentes e envolvendo a parte mental também, né? Até porque, como você sempre fala, né, o Instituto OMS, ele trabalha essa tríade mesmo, né, que é o corpo, mente e sexualidade. Sim. E eu imagino que nenhum funciona de forma isolada, né? Não. Tudo tem mente e uma corpo sinergia, formam né? um único sistema. E a sexualidade, que é a vida, que a gente está falando de vida, né? Legal. Agora, uma outra dúvida com relação à nomenclatura masturbação consciente. Muita gente pode pensar que qualquer ato de masturbação ele é consciente. Então, o
porquê do consciente, né? O que difere, o que faz essas técnicas, essa mentalidade receber esse nome? Sim, eu vou fazer um paralelo aqui com algo que vai ficar mais fácil de entender. Faz de conta que você monta um prato lá para você comer. Arroz, feijão e ovo. E aí você senta na frente da televisão e começa a comer olhando para a televisão, e aí você nem sabe o que você está comendo, você não está nem sentindo o gosto. E como que é isso no sexo real? Você está lá com a pessoa, mas você está no mundo da lua, você nem está sabendo o que você está sentindo, o que o outro está sentindo, você está longe, em outra dimensão. Ou outro exemplo, você está lá com o seu prato de arroz, feijão e ovo, só que você está pensando num churrasco, você está pensando lá numa lasanha. Então, o que acontece no sexo real? Você está lá com a pessoa, mas você está buscando outras imagens, que pode ser a pornografia, ou você fazendo sexo com outra pessoa. Então, você está pensando no churrasco, na lasanha, e você foge daquele momento, de sentir o que aquele momento está te proporcionando. Então, o que é a masturbação consciente? É você estar com o prato de arroz, feijão e ovo e comendo ele e sentindo, nossa, que arroz gostoso, ou tá salgado, ou tá sem sal. Nossa, que ovo gostoso, que delícia esse ovo. Então, é você estar presente e sentindo o sabor daquilo que você está fazendo e não fugindo do que você está fazendo e sentindo. Por isso que é consciente. Eu me senti muito representado aí nesse seu exemplo, porque eu como de forma inconsciente, eu sei que isso traz problemas, a mastigação incorreta, né, dificulta a digestão, enfim. E eu lamento por não ter ainda tido a oportunidade de ver um curso, né, sobre alimentação consciente, nesse caso. Uhum. E aí, assim, eu, até usando de novo esse paralelo, a gente entende a alimentação como algo só funcional, né? Uma prática que a gente faz por necessidade. E talvez o fato da masturbação trazer tantos problemas ou não trazer soluções como as pessoas gostariam também parte desse princípio, né? Que você não está aproveitando aquela experiência mesmo, né? Sim, e é interessante que, voltando numa das perguntas que você me fez, de como eu levo isso para outras áreas da vida, é interessante que quando eu faço esse trabalho de estar consciente, eu vou levar isso para as outras áreas. Então, eu não preciso fazer um curso de como comer consciente. Se eu aprender a me masturbar consciente, eu já vou saber comer consciente. Porque o que a gente vem buscando hoje, eu falo assim, esse movimento de autoconhecimento, é você estar presente, nem tá lá no futuro, né, a ansiedade, nem tá no passado, a depressão, mas você tá no presente. Então, você está tomando banho e sentindo a água batendo nas suas costas, a água batendo no seu corpo, se está quente, se está gelada. Que sensação que eu estou tendo nesse momento de leveza, de relaxar. Mas não, a gente faz tudo em outro mundo, sem sentir aquele momento. Por isso que essa masturbação consciente, ela é chamada também de mindfulness, né? Masturbation, que é da origem inglesa, que é o mindfulness, é você estar presente naquilo que você está fazendo, em todos os momentos, em tudo na vida, né? Certo. E eu imagino que, assim como eu tenho muitas dúvidas, né, e até algumas limitações com relação a esse entendimento, eu acredito que muitos outros homens também tenham, justamente porque eu acredito que não tem outros profissionais que abordam esse tema com tanta profundidade e com essa didática toda, certo? Sim, eu também acredito, Pedro. Eu vejo, assim, vários profissionais, né, que trabalham isso, mas ainda são mulheres. Porque eu acredito que as mulheres são um pouco mais abertas, né, no sentido de tabus, e as mulheres vêm trazendo isso. Agora, um homem trazendo as dificuldades de um homem, são poucos profissionais ainda, né, que existem. Existem outros profissionais, sim, mas são poucos. Como você disse agora há pouco, eu acho que o homem ele faz ele tem esse problema, né, de reprimir as sensações, os sentimentos, e então você acha que isso tem um reflexo aí na falta de profissionais que falam sobre isso, ou que tentam desmistificar esses temas, essas coisas que são relacionadas, sei lá, sensíveis demais para que os homens falem, né, de forma
aberta. Sim, porque todo esse conhecimento ele é muito antigo, Só que agora que as pessoas estão vendo a importância disso e começando a aprender e trazer esses conhecimentos lá de trás para usar agora, né? Pode ser por causa de cultura, de religião, mas agora que esse movimento está crescendo. Então, eu acredito que vai surgir vários outros profissionais na área. Então, eu presumo que deve vir outros produtos aí, outros cursos relacionados a esses temas. Sim, com certeza. Esse curso de masturbação, ele vai ficar disponível de forma contínua? Sim, ele vai ficar agora para sempre lá. É claro que todo mês vai ter conteúdo lá dentro para ir acrescentando para quem já comprou, né? E para quem vai adquirir também. Então, ele vai ainda agregar outras coisas? Sim, vai trazer conteúdo sempre novo? vai ter aulas novas. Pode até ter, dependendo das pessoas que estão lá dentro, novos encontros, novas vivências como essa com todos os homens. Pode ser. Bom, e agora para finalizar essa nossa versão pocket do podcast Homens, eu queria fazer só mais uma pergunta. Como a gente falou durante toda essa conversa, não existe um público definido para esse curso, para essa vivência em masturbação consciente. Ela abrange muitos benefícios, ela trata de muitos problemas, mas aí eu queria saber por que um homem deveria comprar esse curso, deveria aprender sobre masturbação consciente e como isso vai melhorar de fato a vida dele. Sim, bacana. Como eu disse, né, que todos nós homens, em algum momento da vida, a gente vai ter alguma disfunção dentro da sexualidade. Quando eu falo sexualidade, é essa energia que eu estou falando, não só as disfunções sexuais. Isso é importantíssimo porque você está se autoconhecendo, você está cuidando de você, né? E a partir do momento que você se conhece, você sabe aquilo que te prejudica e aquilo que te fortalece em todas as áreas da vida, porque a gente disse aqui que da mesma forma que você é em um lugar, você é em todos os outros. Então, é um autoconhecimento. E para eu trazer algo aqui, para você ficar fazendo, aí acrescentar na sua vida, então assim, de tudo que você faz, Pedro, você vai ter que fazer mais isso daqui. Então, qual que é o positivo? Porque a masturbação todos os homens fazem, então é só mudar a forma de fazer. É ensinar novos movimentos, novas formas de estar presente naquilo que você já faz. Então, não está acrescentando. É uma novidade em algo que você faz. E se a gente for pensar também a longo tempo, eu tenho 43 anos e vou fazer 44 esse ano, a gente sabe que o músculo vai ficando flácido, a gente vai perdendo força, né? E a gente vai chegar lá nos 70, lá nos 80, ainda com energia sexual, querendo fazer sexo, só que o corpo não está respondendo. E quando a gente faz esse trabalho, a gente chega no 70, no 80, sem precisar tomar remedinho, sem precisar dessas muletas para a gente poder usar a nossa energia sexual. Então, é olhar para o futuro também. A gente está olhando para o presente, cuidando da gente agora, nós homens, mas é cuidar do futuro também. Você chegar num 70, num 80, com uma vida sexual ativa, sem precisar de muletas. De fato, como você até disse um pouco antes, se você quer comer de forma consciente, se você quiser trabalhar de forma consciente, Sim. Viver de forma consciente, eu imagino, então esse curso ele vai ajudar a, Sim. como a gente falou, desbloquear essas barreiras, né? Quebrar essas barreiras que a nossa mente às vezes nos impõe de forma inconsciente, de que é preciso fazer tudo de forma rápida e com uma função específica. Sim, e esse curso, ele não traz só a parte física, que é a masturbação ou o pompoarismo, ele trabalha com isso que você falou mesmo, com a mente. Então, vai ter muitas aulas que vai questionar o seu ser. Quem que é o Pedro? Do que o Pedro gosta? Do que o Pedro não gosta? Porque aí você começa a se questionar e trazer isso para a sua vida, né? Então, não é só corpo, é corpo e mente. Corpo, mente e sexualidade. E sexualidade, sim. Exato. Uhum. Bom, Márcio, eu agradeço, então, primeiro pela oportunidade de estar aqui e poder falar com você, poder
eu imagino representar os homens que ainda têm dificuldade em entender o que envolve a masturbação e os benefícios da masturbação consciente. Também agradeço a todos que estão nos assistindo agora. Vamos deixar o link do curso na descrição desse vídeo. E, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Gratidão, gratidão. Gratidão.